Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, apesar do agito da semana. Ela foi agitada na Europa, na América e no Brasil, na Ásia. Nós estamos assistindo já há algum tempo as transformações acontecerem de uma forma alucinante. Nosso mundo está mudando muito rápido. Se vai melhor ou para pior, ainda não sabemos, mas os indícios não são bons. Não é? Aí no Brasil, eu citaria a frase de César, Augusto César, quando atravessou o Rubicão, que ele falou: Alea iacta est, a sorte está lançada. Agora, sejam felizes. A escolha foi feita. E isso está acontecendo em todo lugar. Não adianta dizer que é só no Brasil, não. É uma revolução mundial. É uma transformação planetária. Mas vamos lá, vamos tocar nosso vídeo. Esses assuntos, vocês têm bastante informação por aí. Cada um vai assumir a sua postura, que é o que eles querem, né? Partidos, ídolos humanos, né? Esse é o meu, o teu não presta, o meu é que é o melhor. Divisão, o tempo todo dividindo, o tempo todo dividindo. Eu escuto nos comentários, basta eu falar alguma frase que possa ser usada pelos lacradores, eles pegam no pé e começam a lacrar. Mas é isso que o sistema quer, é jogar um contra o outro. O tempo todo, enquanto vocês estão brigando por partido, por ídolos políticos, etc., o pessoal lá atrás faz a festa, e já começou a festa no Brasil, é só ver a equipe de transição que parece ter saído de um umbral. Barra pesada. Não vai dar certo. Sinto muito. Como dizem os italianos lá na Toscana, né? Boa sorte. Pois é. Então vamos lá. Se você tivesse nascido há 6.000 anos atrás na Mesopotâmia, na Babilônia, você adoraria Marduk. Há 5.000 anos atrás na Índia e até hoje, Shiva, Krishna ou Ganesha, aquele elefantinho simpático pra caramba. Na Grécia, Zeus. No Egito, Ísis, Atom, Horus, Thoth. Dependendo da época que você nascesse dentro do Egito antigo e da região que você vivesse. Na China, Kuan Yin, equivalente a Nossa Senhora. Buda. No Oriente Médio, você seria islâmico. Na Polinésia, você ia adorar Tani, Pelé, a deusa dos vulcões. Na América do Sul, Quetzalcoatl. Se você vivesse em uma região diferente, você vive numa época diferente, você estaria adorando outros deuses, ou outro deus, e teria outros livros sagrados. Se você lesse outros livros que não a Bíblia, que você tenha debaixo do sovaco, e não fosse um bibliólatra, saberia disso, e eu não teria que estar explicando isso toda vez que eu faço um vídeo, tentando mostrar que a verdade está muito longe ainda, que o que vocês usam como verdade absoluta, como inerrante, que é perfeita, não é, nem um pouco, e nem é sagrado tampouco. Mas vamos lá, e os UFOs, hein? O que isso importa? O que UFO e ET tem a ver com tudo isso? Por que é tão importante? De vez em quando um questionador, né, alguém faz uma pergunta, se realmente faz alguma diferença que os discos voadores sejam reais, né? Ou não. Os ETs, e por que não existe um Watergate cósmico, algo que venha colocando para fora toda essa encrenca que vem se arrastando por séculos? E agora, depois da era da comunicação, de uma forma bem mais rápida, mas ninguém chega a uma conclusão, não abrem essa coisa de jeito nenhum. A grande maioria das pessoas da Terra não está muito ocupada com isso, preocupada com isso. Ela tem outros problemas da vida cotidiana. É só olhar em volta. Aquela que mora numa favela, que mora numa região de conflito, na África subsaariana, ou no sul da Índia, na miséria, lutando para sobreviver, não está ligando para ET. Ele vai procurar abrigo, família, emprego. Ele está lutando para sobreviver às guerras. Então, para que realmente se importar? Algumas pessoas podem entender por que isso é importante. Para mim é. Por que minha vida toda, mais de 50 anos, lidando com esse assunto? Mas que diferença isso faz para o mundo aí fora, para o mundo maior, não é? Essa é mais uma questão filosófica do que uma questão de física. Mas vamos ver, né? Eu acho que isso deveria ser importante para a maioria das pessoas.
Porque tudo que acontece no nosso planeta, desde as religiões que foram criadas, os conflitos que nunca terminam, num planeta que sempre foi guerreiro, a única resposta que nós temos é essa divisão eterna, em todos os setores, seja sexo, cor, religião, em tudo. Faz parte de uma agenda de controle muito maior do que nós podemos imaginar, não é? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Quem nos criou mesmo? Essa questão tem deslumbrado os estudiosos por milênios. Nós somos mestres em tudo que podemos ver, não é? É ou não é? Existe um Deus proporcionando esperança e talvez medo para todos nós, e um inferno de chamas para quem não acreditar nele. Ou nós estamos lançando Deus à nossa imagem para justificar os nossos caminhos tortuosos? Essas parecem ser as questões estritamente religiosas, mas não são. Muitas guerras foram travadas sobre a interpretação de Deus e do universo, e governos, né, e de governos. A necessidade que elas impõem, tanto governo quanto religiões, é a necessidade de combater o mal e fazer o bem, mas uma grande hipocrisia, porque sempre procuraram fazer o bem ou fazer o mal, usando o mal. O outro sempre é um malvado. E Deus está sempre do nosso lado. Não do outro lado. Não, naquele lá não. Eles são pecadores, eles são hereges, eles são isso, são aquilo, são comunistas, são... É sempre esse inferno. O real inferno. Pois é. Pois bem, esfriou. Eu deixei a porta aberta aqui. Mas não muito. Estamos com 9 graus e promessa de neve agora nesse final de semana, a primeira grande nevasca. Mas talvez em Amsterdã não, mais para o norte. Lá para a fronteira da Alemanha. Mas é o seguinte, vamos voltar para os OVNIs. Se alguns OVNIs são naves alienígenas, isso significa que o mundo dos vivos, o nosso mundo, é bem maior do que nós imaginamos. Muito além do que está acontecendo no planeta Terra. E isso não significa que nós importamos. Só que, claramente, nós não somos os mestres de tudo o que nós podemos pesquisar. Os fatos sobre o tamanho e a idade do universo se tornaram aparentemente relativos, né? Em algumas décadas mudou de uma forma tão fantástica, como está mudando agora essa semana, com esses últimos meses, essa semana também, né? Porque toda hora tem uma novidade. Com o James Webb, o telescópio, lá nos confins do espaço, nos trazendo novas ideias, derrubando algumas outras ideias também, né? Então, era mais fácil no passado nos convencer de que o mundo tinha apenas alguns milhares de anos e que a Terra era o único lugar onde havia vida, beleza, verdade, ódio, guerra, etc. Porém, a maioria de nós não compra mais essa visão simplista, porque com os novos instrumentos, né, nós podemos não apenas olhar para fora, mas também ir para trás no tempo. O universo é claramente muito grande, muito, muito maior do que podemos imaginar e muito antigo. Mas todas as sociedades lá fora seriam tão autodestrutivas como a sociedade que vive aqui na Terra? Será? Até onde nós sabemos, nesse momento, não conseguimos visitar lugares fora do nosso sistema solar. E nem vamos tão cedo. Embora tenhamos algumas boas ideias sobre como fazer isso, como isso pode ser feito, se formos capazes de comprometer enormes recursos de dinheiro, tecnologia, para explorar nossa vizinhança local e depois, sim, fora do nosso sistema solar. Porque com os foguetes que nós temos aí agora, e mesmo que subiu agora Artemis, aquilo é um baita de um busca-pé. Toneladas e toneladas de combustível sólido, combustível líquido. Não vai a lugar nenhum. Parece aquela musiquinha, né, da Globo, do programa da Globo que eu gostava. Plunk, plac, zum. Não vai a lugar nenhum. Não vai. Com esse sistema não vai. Eles têm condições de explorar outros sistemas, já têm patentes sobre isso, mas não querem, porque a questão é toda política e poder. Política e poder. Essa turma que está hoje no comando do planeta é a mais execrável, é a mais abjeta que já esteve na história do mundo. É uma coisa absurda. Quando todos nós pensávamos que nós íamos avançar para mais um estágio em rumo à civilização número 1, nós regredimos. É só olhar em volta. Então vamos lá. E não me empolgo e derrubam o meu vídeo, porque a censura
Eu escutei alguém botar um comentário sobre a censura. Não, Arimateia, você fez um acordo com o YouTube sem... Não foi sempre assim. Era diferente. Havia uma norma de conduta. Aí depois nós começamos a descobrir, quem teve esse vídeo censurado, vídeo com embandeirado, que a censura era de uma mão só. Ela só existe para uma coisa, para um lado, para um tipo de pensamento, para o outro não. Então, a coisa é muito barra pesada. E quem defende isso está alimentando o ovo da serpente. Uma hora a serpente vai sair e vai comer você. Aliás, já está comendo. Porque quem subiu, quem está lá no poder agora, está cagando para a liberdade. Solenemente cagando para a liberdade. Nós éramos muito mais livres há uns anos atrás. Muito mais. Muito mais. Quem tem a minha idade sabe disso. Nem no governo militar tinha tanta repressão como tem agora. No Brasil e aqui fora também. Vamos lá, vamos continuar. Pois é. Então nós vemos que com os foguetões que nós temos, nós não vamos a lugar nenhum, estamos mais interessados em conflitos, o complexo industrial militar é que manda atualmente, são as grandes big pharmas, as big techs, né? Estão aí com essa historinha brincando de criança, brincadeira de criança, mandar foguetinho para lá, foguetinho para cá, e não vai a lugar nenhum, não sai daqui. Mas as naves alienígenas estão chegando aqui em grande número, estão chegando e chegaram sempre. Em grande número, aparentemente operada por seres humanoides. Eles devem estar construindo esses veículos para viagem no espaço profundo já há bastante tempo. Civilizações mais antigas. A nossa mordidela em tecnologia avançada tem sido recente, né? Bem recente. Se nós formos comparar com a idade dos nossos vizinhos, nós somos trogloditas. Vamos pensar nesse tópico? Pensa, eu já fiz vídeo falando sobre isso. Né? Nós temos avanços na genética, na energia nuclear, no micro-ondas, viagem espacial, nanotecnologia, internet, etc., telefones celulares, computadores super avançados, tudo isso. Além de outros aspectos na vida da nossa biologia, né? Uma pessoa com a minha idade, há uns anos atrás, já teria desembarcado. Hoje nós sobrevivemos, tomamos uma série de vitaminas, temos uma medicina muito mais avançada em todos os aspectos. Claro que ninguém é 100% perfeito. Então, além da tecnologia avançada dos nossos visitantes, parece que eles devem ter pelo menos alguma sociologia avançada também. Só perceber, eles não causaram destruição em massa no nosso planeta. Desde que existe a história, não vemos isso. Eles também não derrubam todas as árvores em floresta. Também não vemos eles fazendo isso. Pelo contrário. Eles têm as suas naves bloqueadas no radar, trancadas no radar como alvo, são perseguidas e até onde nós sabemos, elas não deram ultimatos aos governos terrenos para fazer certas coisas, como baixem suas armas, etc, etc. Alguns raros casos que nós sabemos, mas não podemos comprovar, são histórias de que alguns discos, algumas dessas naves reagiram a ataques quando foram atacadas, tanto é que agora não são mais atacadas. A ordem é não puxe o gatilho. Já foi dada algumas décadas atrás, o Paul Healy, que foi ministro da Defesa no Canadá, ele falou sobre isso. A ordem era não aperte o gatilho. Então eles não derrubaram nossas florestas, né? Até onde nós sabemos não deram ultimatos aos governos terrenos, não disseram para nós jogarmos fora nossas religiões ou destruir certos grupos porque os alienígenas não aprovam, até onde se pode dizer eles também não ofereceram armas melhores para este ou para aquele grupo para ajudá-los com este ou com aquele projeto. Tanto é que nós continuamos usando as mesmas tecnologias de armamento. Você não vê nenhuma nação usando disco voador, nem nenhum tipo de equipamento super, ultra sofisticado. Não. Tem muita história, mas tá aí, a real é essa. Né? Ah, porque tem um armamento secreto? Tem coisa nenhuma. Estão tentando. Pode ser que tenham descoberto muita coisa. Mas os mísseis são uma evolução do que se usava na Segunda Guerra Mundial. Hoje a tecnologia da eletrônica, do chip, melhorou muito. A capacidade dos explosivos, etc. Mas é a mesma tecnologia. Só avançou. Então nós estamos vendo aí que eles também não nos escravizaram. Eles não aparecem ter intervindo de forma significativa nas nossas vidas. Forma significativa. Isso parece mostrar uma paciência gigantesca deles ou uma agenda que nós não conhecemos. Então, tem o fato que nós estamos sendo observados, né, há muitos séculos. Parece que eles
passeiam, ficam só olhando o que está acontecendo. E mais uma intervenção direta, aberta, não. Pode haver uma intervenção oculta, porque também isso é especulativo. Eu sempre falo que nessa área da ufologia, antes que fique aquele mimimi aí nos comentários, tem sempre um chato. Na ufologia todo mundo tem razão e ninguém tem razão, porque eu não posso pegar um disco e trazer aqui para mostrar. Nem botar um ET aqui do lado e conversar, estará tudo bem, como vai, qual é? Não, não dá, ainda não. O resto é tudo história. História dentro de história, e história acredita quem quiser. Então quando nós vamos ver que, analisar todos esses fatos, nós temos pelo menos uma certeza, nós não estamos sozinhos. Isso é uma verdade. Não, não estamos sozinhos. Tem muita evidência e muito documento sobre isso. Então, quando nós olhamos aí para os orçamentos governamentais, vamos ver que nós gastamos muito mais com as terríveis guerras, né, do que com a paz ou com esse dinheiro sendo usado para a nossa evolução socioeconômica, né, etc, etc. Nós vemos que os Estados Unidos gastam trilhões de dólares para financiar um conflito aqui. Pois bem, o que nós vemos um festival de horrores, porque ao mesmo tempo nós temos milhares e milhares de crianças que morrem todos os dias, com mais de 30 mil por dia de fome, nas regiões conflitadas do nosso planeta, e nós continuamos gastando dinheiro com máquinas de guerra. Né? Os senhores da guerra continuam mandando. Se vocês clicarem no Google, na busca do Google, ver os conflitos do século XX, vão encher páginas. Não existe um único ano em que não aconteceu um conflito no nosso planeta. E conflitos horrorosos. Eu já comentei em outros vídeos a história da Magdalena. Ela nasceu aqui na Holanda, mas ela veio na barriguinha da mãe, da Indonésia. Estavam saindo de uma sangrenta guerra civil. Depois de 5 anos de guerra com os japoneses, o país, quando se liberta dos japoneses, enfrenta a guerra da independência. Depois tem uma outra revolução, com o general Sukarno, que matou 1 milhão de pessoas. Isso já recuou lá na história. Sem contar os outros conflitos na África, as guerras de libertação dos países que eram colônias, que foram se libertando, enfim. Esse assunto vai e se estende, porque é um festival de horrores. Então, os nossos visitantes extraterrestres, eles achariam muito estranho esse tipo de comportamento dessa civilização que habita esse planeta. No mínimo, porque se eles estão avançados séculos na frente, ou milhares de anos à frente, como é que eles encarariam isso? Né? Eles não estão aí poluindo os nossos mares até onde nós sabemos, nem os nossos céus. E eles vão entender que certamente nós não somos capazes de nos reunirmos com as outras pessoas do planeta para resolver o que são problemas planetários e não nacionais. É a hora de parar com a briga do meu país contra o seu, da minha ideologia política contra a sua, da minha raça contra a sua, e se tratarem como terráqueos. Problemas planetários. Nós temos um problema planetário. E certamente, apesar de todas as piadas sobre os alienígenas pousando e dizendo leve-me ao seu líder, sabemos que não há líder no planeta para quem ser levado. Eu tenho, Magdalena, fala com a Madalena, ela resolve. Foi só uma piada. Mas não tem. Quem é o representante do planeta Terra? Eu posso citar os nomes aqui, cada um pior do que o outro. Então, levando em consideração que eles devem ser consideravelmente mais antigos do que nós, a pergunta é se eles sabem sobre a história real do nosso planeta. Nós somos originalmente colonizados por viajantes espaciais? Eles são os verdadeiros deuses de cima, dos quais os nossos ancestrais pareciam estar cientes? Eles são os verdadeiros deuses? Aconteceram desastres em grande escala, como aquecimento global, guerras nucleares, impacto de asteroides em outros lugares? Eles sabem muito mais sobre o que está reservado para nós, e se seguirmos esta ou aquela sociologia ou caminho tecnológico, o que vai acontecer? Onde nós vamos chegar? Eles estão cientes de meios muito melhores para produzir eletricidade, sistema de transporte, muito melhores do que nossas tecnologias atuais? Possivelmente. Eles conhecem melhores formas de diagnosticar e tratar doenças? Possivelmente.
O que eles pensam? E o que é mais importante, o que eles farão? E é sobre o aumento populacional ocorrendo em países que não podem mais fornecer alimentos e saúde para as populações que já possuem, é que nós estamos vendo uma bomba relógio sendo acionada. Está funcionando, tic-tac. Nós chegamos agora aos 8 bilhões de habitantes no planeta. E a questão não é espaço, porque tem espaço sobrando, a questão é energética, que é a causa do que está acontecendo agora. Não é? E dizer o que nós podemos falar sobre os nossos governos supostamente democráticos, né? A democracia. Nesse planeta não existe isso. E eles não estão dispostos a dizer ao público a verdade sobre esses visitantes alienígenas. Não, não estão. Não deveriam, nós deveríamos conhecer pelo menos a filosofia dos nossos potenciais funcionários eleitos quando se trata de lidar com visitantes alienígenas, e vai indicar quem? Nenhum nome pode ser indicado. Quem vai representar? Uau, nós acharíamos alguma coisa muito boa entre os ufólogos, alguns cientistas, alguns acadêmicos que viraram e já estão aceitando essa ideia, mas entre políticos nenhum. Né? Eles iam fazer acordos que nós, com certeza, seríamos prejudicados. Então, além do que isso, nós temos um tratamento de uma imprensa mundial corrupta, comprada, que hoje em dia não vale mais nada. O que nos salva são essas redes que ainda estão com uma certa liberdade, porque se formos depender da mídia, da mainstream, aí, defenderam aquela doença horrorosa, defenderam os conflitos, são vergonhosamente corruptas. Pois é, isso aí a gente vê que parece uma lista de compras de mercado, né? Compra de tópicos para um curso de sociologia, mas um dos principais termos da equação de Drake é o tempo de vida de uma sociedade. A sociedade, para chegar ao nível 1, ela às vezes se extermina antes de chegar ao nível 1. Ou às vezes a do nível 1 também não consegue se conter e se extermina antes de chegar ao nível 2. Então existem sociedades que duram milhões de anos, em contrário a algumas que só duram algumas centenas ou alguns milhares de anos, como a nossa, que é novíssima. Como é que eles vão resolver esses problemas? Às vezes eu mesmo me pergunto, né, se eu acho que a nossa sociedade pode lidar com a verdade sobre a visita de alienígenas. Se a verdade fosse dita, haveria tumultos na rua? Eu acho que não mais. Haveriam tumultos políticos, né? Porque essa cambada iria perder o poder. Imagina, uma turma que é interdimensional ou interplanetária, o poder que eles têm em todos os níveis que eu acabei de citar. E acabar com essa corja de uma hora para outra. Eles iam ter que arriar o jogo. Não é? Mas pode ser que tenha alguém no controle que também venha lá de fora. Bom, às vezes eu me pergunto se nossa sociedade nossa civilização tem saída, né? Mas existem algumas sugestões, eu também tenho, meus pensamentos a respeito, ao longo desses 71 anos de vida, formei alguns. Primeiro, eu acho que os anúncios de que existe vida lá fora deveriam ser feitos por muitos governos ao mesmo tempo, juntamente com os anúncios de que haveriam conferências internacionais sobre as implicações religiosas, políticas, econômicas e sociais, que seria um impacto, né, para o mundo inteiro, para mostrar que nós não estamos sozinhos e que nós não somos nem de longe a civilização mais avançada da vizinhança, né? A NASA, já fiz vídeos passados, né, já comentamos sobre ela que recentemente contratou especialistas religiosos e criou um grupo de estudos de forma oficial, foi colocado para reportar em todos os jornais do mundo, para preparar como é que deve ser feito a humanidade para preparar para esse encontro. Quer dizer, já está havendo essa preparação. Então ninguém está escondendo que não existe. Todos nós estamos vendo, não tem mais, mas isso é coisa de maluco, isso é maluquice, ufólogo, UFO, etc. Tá aí. Né? Nós temos o Tic-Tac, nós temos agora a NASA criando um grupo de estudos, a própria Igreja Católica já chegou na frente, já também começou a se preparar para isso, apesar de tudo. A outra parte, a protestante, não morreu, acabou.
não evoluiu, né? Então, não evoluiu, vai ser engolida. Então, nós vamos ver que nosso caminho é esse, né? Nós podemos ajudar a nossa sociedade a tornar o mundo melhor. Todos nós sabemos e tentamos evitar, né, que essa guerra toda, e às vezes eu tenho que ficar medindo as palavras, porque eu não posso falar tudo, é impressionante, né? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, eu nunca tive isso no passado. Eu já escrevi para os jornais, inclusive jornais na Europa, agora está terrível, né? Então, o que é que nós podemos fazer na ausência de uma liderança de governo? Nós podemos aprender o fato de que aspectos da nossa sociedade foram alterados em respostas a pressões públicas, por exemplo, a segregação racial foi um modo de vida por muito tempo, e foi oficialmente santificada por lei. Havia uma lei que garantia a segregação racial. A maioria dessas leis foi rejeitada principalmente por causa de pressões pacíficas, não por armas. Assim é que os Estados Unidos evoluiu. Quando eu era adolescente, nos Estados Unidos, negros andavam numa calçada e brancos em outras. E sentavam no fundo do ônibus. Isso não tem muito tempo. Houve muita luta para se conseguir vencer isso, né? Então, houve tempo que as mulheres eram consideradas propriedades. No meu tempo ainda, no meu primeiro casamento, a minha ex-esposa, ela não podia viajar sem a minha autorização. E eu era o cabeça da família, se eu quisesse colocava ela no hospício dizendo que era louco. Isso aconteceu demais. Tem pouco tempo, foi agora. Nós estamos evoluindo há pouco tempo. E se voltarmos para o século XIX, o início do século XVIII, é pior ainda. Não? No início do século XX, as mulheres ainda eram submissas, eram objetos. Então, nós vamos ver que a história é complicada. Para você fazer uma abertura, para que os governos promovam uma abertura, tem que haver uma preparação dos bastidores muito grande em todos os níveis. E vai ser um impacto, vai ser uma pancada para derrubar tudo. Tá? Então, vamos continuar. Eu vou contar para vocês eu teria muito mais para falar sobre o assunto, né? Mas ficaria muito extenso o vídeo. Mas vamos continuar a conversar sobre esses impactos que causariam, né? Por que a ufologia é importante, por que os ETs são importantes, né? Eu gostaria de ver minha neta e meu neto crescer num mundo que tenha uma imagem muito melhor, uma imagem de um planeta, né? Do que essa coisa dividida que nós vivemos aqui. Essa coisa de trogloditas, né? Tribais, porque são guerras tribais. Eu queria vê-la crescer, quero estar vivo ainda, eu gostaria de ver tudo isso sendo resolvido, ao início dessa solução, né? Eu queria ver o planeta sem fronteiras, como a música do John Lennon. Né? Somos todos terráqueos. Não tem para onde correr, não tem outro lugar para ir. Marte é uma porcaria. Vênus, não dá. E o planeta mais próximo está longe pra caramba. É tudo balela. Só vai chegar com uma tecnologia que nós não temos e nem conhecemos. E talvez não venhamos a merecer ainda. Então tá. Vamos passar aqui para um outro assunto. Eu vou ver se todo vídeo agora eu coloco um caso da ufologia tradicional. Né? Muita gente está conhecendo a ufologia agora, não conhece os outros casos do passado, como essa história começou. Tem muita história para trás, e mostrando que é real, existe, está ali. Um dos casos clássicos que todo mundo que já está na ufologia há algum tempo conhece, né, aconteceu em 1948. Logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, né, e em 1947 foi a queda do disco de Roswell, a criação da Força Aérea Americana, que até então era a Força Aérea do Exército, e do projeto Signal, né? Ele durou pouco, mas ele teve alguma importância. Ele teve 4 investigações de casos específicos durante 1948. Né? Então, o que mais importante tem, eu não vou contar todos os casos, né? Aconteceu no dia 7 de janeiro de 1948. Naquele dia, o piloto da Guarda Aérea Nacional de Kentucky, o capitão Thomas Mantle Jr., morreu quando seu caça P-51 caiu a sudoeste de Franklin, no Kentucky, após interceptar um OVNI voando bem alto. Logo depois conhecido como incidente Mantle,
O caso é considerado uma das histórias de discos voadores mais famosas de todos os tempos. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês o avião dele. Eu quero ver aqui. Vamos ver aqui. Só um minutinho. Então, isso aí. Vocês estão vendo aí, eu estou ao lado do caça P-51 Mustang. É um caça fabuloso, ele é famosíssimo, foi um dos grandes caças da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha um longo alcance, ele permitia que os bombardeios que saíssem na Inglaterra chegassem na Alemanha e fossem escoltados por eles. Ele tinha um long range, ele tinha como é que se chama? Um alcance muito grande. E era nesse avião que o Mantell estava voando junto com seus companheiros. Já haviam terminado a Segunda Guerra Mundial, esses aviões continuaram voando ainda durante alguns anos, foram usados em várias forças aéreas do mundo inteiro. É uma gracinha o Mustang, ele é chamado do Cadillac dos ares. Mas esse que está aí na foto está com a cor da Real Força Aérea Holandesa. Mas o Thomas Mantell, ele estava voltando de um treinamento, né? Ele começou a interceptação dele, esse OVNI, começou às 14h30, perto de Louisville, depois que o pessoal do Goldman Airfield de Fort Knox ficou preocupado com a presença de um estranho objeto. Ele estava sendo avistado desde as 13h45, né? Isso é 14h30 que avisaram a ele. Foi quando o operador da torre, o sargento Quinton Blackwell, recebeu uma ligação alertando sobre um OVNI, né? Essa ligação foi feita pela Polícia de Segurança do Fort Knox. O comandante da torre, o coronel Guy, confirmou mais tarde que havia um objeto na área, ele foi confirmado por várias outras pessoas. E eles tinham observado esse objeto com a ajuda de um binóculo e descreveu que o objeto era branco, redondo, que parecia muito alto e às vezes parecia pairar. Stanley Oliver também na torre descreveu o OVNI mais parecido com um balão de grande altitude, afirmando que parecia uma casquinha de sorvete coberta de vermelho. Outras pessoas tinham uma descrição semelhante, comparando a um paraquedas que com o sol forte brilhando no topo da seda, né, fazia com que ele ficasse meio dourado. Então, foi quando o voo de Mantell, com os 4 caças P-51, se aproximou de Louisville e, no final de uma missão de treinamento, eles estavam retornando para a base aérea de Marietta, na Geórgia. E Hicks pediu ao grupo para perseguir e identificar esse objeto, então não identificado. Embora um dos aviões estivesse com pouco combustível, né, eles continuaram com o destino planejado. Então, um deles voltou, né, esse estava com pouco combustível, volta, e os 3 restantes começaram a subir enquanto Mantell assumia a liderança. Às 14h15, Mantell obteve um contato visual com o OVNI, afirmando que estava bem acima dele, na frente. Parecia estar se movendo a metade da velocidade do caça, aproximadamente 180 milhas por hora. E ele já estava a 10 mil pés, ele estimava 10 mil pés. Mantell liderou seu voo ainda mais alto, apesar de não haver oxigênio a bordo. Nem todos esses caças tinham oxigênio. Esse era um caça de treinamento de uma escola de voo. Então, porque o P-51 existiam alguns modelos com oxigênio. E todo piloto sabe, isso é básico, que nenhum piloto sem oxigênio pode passar de 15 mil pés. Nenhum piloto é aconselhado a voar ali sem oxigênio, porque ele apaga, desmaia. Quando quem vai à Bolívia, chega em La Paz, passa mal, a maioria das pessoas, a 4 mil metros. Mas é diferente, quando você está num caça subindo, é muito rápido. Então ele continuou perseguindo, ele disse que parecia ser um objeto metálico, ou possivelmente um reflexo de sol de um objeto metálico, e que o tamanho era gigantesco, era tremendo. Inclinando-se abruptamente para a direita, ele continuou sua subida. E a 16 mil pés, o ala direito de Mantell, o primeiro-tenente Alberto Clemente, tentou igualar a manobra, mas começou a ficar para trás. O seu outro ala, o tenente Hammond, também ficou para trás. Ele ficou preocupado com a altitude. E nesse ponto eles estavam sobre Bowling Green, a 20 mil pés, 6 mil metros de altitude. E Clements e Hammond estavam um pouco atrás de Mantell. Os 2 alas ainda não tinham visto o objeto, nem tinham certeza do que procuravam. Mantell então comunicou-lhes pelo rádio: olha, lá está. Está a 12 horas. Para quem não sabe, 12 horas, você da aviação é como se você imaginasse um relógio na sua frente. 12 horas é aqui em cima, né? 3 horas, 6 horas, 9 horas. Então estava 12 horas. E Clemente só conseguiu discernir o objeto de aparência brilhante, muito pequeno e tão distante que ele não foi capaz de identificar quanto a tamanho, forma ou cor.
Então, Clemente instou o seu líder a nivelar e tentar alcançá-lo por baixo. Mantel ignorou o conselho e comunicou pelo rádio que ia segui-lo até 25 mil pés. Ele falou para a torre de Godman por volta de 15h15, afirmando: eu ainda estou subindo, o objeto está acima, à minha frente, movendo-se na minha velocidade ou mais rápido. Eu vou me aproximar para ver melhor. E essas foram as últimas palavras que se ouviu de Mantel. Os outros dois aviões voltaram para 22.500 pés, se dirigiram para Stanford. E tudo que puderam ver a partir dali foi o seu líder voando acima deles, né, com o sol ainda brilhando e teimosamente subindo cada vez mais alto, a cerca de 25 mil pés rumo ao sul. O Mantel arriscou mais sorte ainda, tentou subir mais e perdeu. Ele desmaiou por falta de oxigênio por volta das 15h17, quando seu avião ainda estava subindo até 30 mil pés. E nessa altitude a aeronave entrou em stall, cambaleou, né, e entrou em descida tipo um parafuso. Logo o avião começou um mergulho e a força de um looping, né, fez um looping e entrou num parafuso. E ele foi se desmontando na queda. Segundo os investigadores, o Mantel deve ter recuperado a consciência em algum momento antes, porque o acelerador e a mistura estavam pitch-off, estavam recuados. Ele tentou frear o avião de qualquer maneira, desacelerar, mas não deu certo. A aeronave caiu numa fazenda do William Phillips, né, no Kentucky, apenas a 750 metros da casa do dono. Eu cheguei a ver alguma foto desse avião, hoje eu não encontrei mais na internet, é muito difícil. O corpo de Mantel foi parcialmente decapitado, mas ainda estava dentro da aeronave, não estava queimado, nem radioativo ou crivado de balas. Teve muita história dizendo que estava o avião todo furadinho, nada disso. Conforme afirmam os relatos sensacionalistas posteriores, seu relógio, entretanto... Aliás, desculpem, os relatos anteriores falavam em radioatividade, furos de bala, etc. O relógio dele havia parado às 15h18, cerca de 1 minuto antes da aeronave atingir o solo. Né? A Godman Tower não observou a queda de Mantel, mas manteve a visão do OVNI até as 15h50, mais de 2 horas desde o início do avistamento. Então, aí nós vamos ver, aí começa a se desenrolar, as investigações se desenrolam. Tem um projeto saindo que queria mostrar que podia ser um balão que é um projeto Hawk, um projeto na época secreto americano que levava sensores para detectar explosões de bomba atômica da União Soviética, né? Mas todas as investigações mostraram que não podia ser o balão, até por causa da velocidade. Às vezes ele alcançava 600 km por hora. Nenhum balão voa a essa velocidade, né? E o tamanho dele. Eu vou mostrar para vocês aí agora o balão que foi comparado com o UFO. Né? Só mais um minutinho para eu ver aqui no meu arquivo de imagens. Só um minuto. Aqui está. Aí, o projeto Mogul, tem vários nomes, né? O projeto Mogul, mas aí tinham vários outros balões que pode ter sido a causa do acidente, mas esse balão não manda a 600 km por hora, né? Não voa tão rápido, nem faz manobras como eles estavam fazendo. Então aí fica mais uma das histórias clássicas, né? Quem quiser ampliar o conhecimento, né, sobre esse incidente, é só clicar lá no Google, né? O incidente com o capitão Thomas Mantel. Ele era um cara experimentado, ele tinha voado missões aqui na Europa, na Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, ele participou da desastrosa tentativa de invasão aliada aqui na Holanda, para libertar a Holanda dos alemães. Em 1944, foi a Operação Market Garden, que foi um desastre para os aliados. Vários ingleses, canadenses, morreram e foram prisioneiros, e ele ele pilotava um DC-3 e fez várias missões, levava paraquedistas. O avião dele voltou depois tão atingido por fogo antiaéreo que ninguém acreditava que ele pudesse ter chegado com aquele avião do jeito que estava. Ele foi condecorado, né, participou de várias missões. Quando ele acabou a guerra, ele continuou voando pela Guarda Nacional e montou uma escola de aviação. Até era um camarada experimentado, ele sabia o que era um balão, ele sabia o que estava fazendo. Acontece que ele ficou tão impressionado com o que ele viu, perdeu a razão, ele ficou
em choque e tentou chegar o mais perto possível e apagou, né? As histórias de que ele foi destruído pelo OVNI, isso também rodou, muita gente falando sobre isso, não tem. Todas as investigações mostram que o avião aterrissou porque ele caiu, porque ele perdeu a consciência. O OVNI não teve nada a ver com isso. O avião que ele pilotava, eu vou mostrar para vocês aqui na Segunda Guerra Mundial, esse aqui. É esse aí. É um DC-3. Maravilhoso, fantástico. Esse avião não cai. É o piloto que derruba. Eu já voei nele, é fantástico. Quem teve a felicidade de voar nesse avião, o Brasil teve vários. Na Força Aérea, no Correio Nacional. É maravilhoso. Então, ele foi comandante. Ele, quando morreu, tinha 24 anos, imagina. Ele tinha 21 anos quando ele já pilotava um avião desse durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então é isso. Essa é uma das histórias clássicas. No próximo vídeo eu vou contar mais uma outra história para vocês. Para aqueles que não têm... chegaram agora na ufologia, começa a entender essa história que vem lá de trás. Tá? Pois é, pessoal. Então tá aí a história resumida, né? Porque daria horas de papo só sobre esse caso, falando sobre as investigações. Semana que vem nós continuamos com o mesmo assunto, com mais um caso clássico, né? Sobre o início da ufologia clássica que nós conhecemos agora. Tá? Então um abraço a todos vocês, meu, da Magdalena. O frio já chegou aqui, a temperatura já chegaram a 0 grau. Nós estamos bem e estamos torcendo pelo Brasil, com os nossos corações apertadinhos, pensando em vocês aí. Se cuidem, até a próxima semana. Um grande abraço.